Muito bem, toda semana o economista Fernando Gomes, servidor da Câmara dos Deputados, nos apresenta os principais temas da economia no Brasil, os principais debates entre os parlamentares na área econômica. E é com ele que a gente vai falar agora. Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia a todo mundo que nos acompanha e parabéns às mulheres pelo seu dia, né? Com toda certeza, Fernando. Hoje é uma data muito importante e os seus objetivos, né, devem seguir ao longo de todo o ano, né? Não apenas hoje. Bom, Fernando, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre taxa de juros, não é? Isso mesmo, vamos lá. Pois é, Fernando. A gente sempre tem esses conceitos de taxa nominal e taxa real de juros. Explica para a gente, Fernando, qual é a diferença entre esses dois conceitos? Pois é, Márcio, a gente tem uma das taxas de juros nominais assim mais altas do mundo, né? É bom esclarecer isso para quem nos assiste. E nós temos a taxa de juros real mais alta do mundo. Então a gente tem a nominal uma das mais altas e a real a mais alta. A diferença entre taxa de juros real e taxa de juros nominal é que no caso da taxa de juros real, você pega a taxa de juros nominal e desconta a inflação do período. Então, indo para o caso do Brasil, a nossa taxa de juros nominal, que é a Selic, ela está em 13,75%. Quando você pega a inflação dos últimos 12 meses, está em 5,6%. Isso quer dizer que a gente tem uma taxa de juros real de 8,15%, que é você tirar 5,6 de 13,75. O Brasil ganha de longe dos próximos colocados aqui na América Latina, né? Depois do Brasil, você tem o México, mas que tem uma taxa de juros real bem menor, 5% mais ou menos, Chile 4,7% e Colômbia, que é 3,04%. Por que que a taxa no Bra... Por que que a taxa de juros no Brasil é tão alta, Márcio? A gente tem alguns pontos que explicam aí, em teoria, por que que os nossos juros são tão altos. Um dos exemplos é o aumento dos juros nas economias desenvolvidas por causa da inflação que tem aí afetado o mundo inteiro, que acabam levando parte dos recursos que estão aplicados aqui para lá. Por exemplo, uma parte dos investidores que operam aí no mercado, eles preferem ganhar 5, 6% nos Estados Unidos do que 13% aqui no Brasil. Então, isso contribui para que a gente precise elevar a taxa de juros aqui para tentar manter esses recursos no Brasil. Além disso, nós temos aquela inflação importada, né, que não é de demanda, mas é de oferta, de choques externos, que também influi de alguma forma na taxa de juros. O que é essa inflação aí de oferta, né? São os problemas que a Covid-19 deixou, que desorganizaram as cadeias produtivas e ainda tem efeitos na economia. Efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, que também desorganizaram cadeias aí de setores de energia, alimentos e aumentaram os preços no mundo e principalmente na Europa. Embora essa seja uma inflação que vem de fora e não uma inflação de demanda, de aumento de consumo, ela acaba impactando a taxa de juros, porque a taxa de juros é o único mecanismo que o Banco Central tem para combater a inflação. Essa, inclusive, é uma discussão boa para outra hora, né? Adianta subir os juros quando se tem uma inflação que é de oferta e não de demanda? Outro ponto que contribui para as taxas de juros mais altas é que a nossa inflação ainda está acima do teto da meta. Também contribui para o Banco Central aí deixar os juros mais altos. E tem as incertezas fiscais em relação à capacidade do Brasil de manter a dívida pública em uma trajetória sustentável, que não suba muito. Esse é outro ponto interessante, ele surgiu em um debate que a gente fez aqui na TV Câmara, porque quando o Banco Central sobe em 1% a taxa básica de juros, ele aumenta o tamanho da dívida em 35 bilhões. Isso é mais que a metade, por exemplo, do gasto do Bolsa Família em um ano. Então, muita gente que é contrária ao atual patamar de juros, que defende que os juros devem ser baixados rapidamente, argumenta que o Banco Central, quando eleva os juros, ele mesmo contribui para aumentar a dívida, contribui para aumentar o risco fiscal e acaba dificultando a situação para ele mesmo, o Banco Central, baixar os juros lá na frente. E, Fernando, você falou dos efeitos dessa taxa de juros que está entre as mais altas do mundo. Agora, quais são as consequências que esses juros altos trazem para a nossa economia, além de, obviamente, dificultar o crescimento econômico?
Pois é, Márcio, juros altos têm esse efeito, né, de dificultar a retomada do crescimento econômico, de dificultar a retomada do crescimento econômico por uma questão básica, né? Os juros, eles encarecem o crédito tanto para as pessoas físicas, para as famílias, quanto para as empresas. O que isso quer dizer na prática, né? Que fica mais caro e mais difícil para as famílias comprarem. Se as famílias não compram, as empresas vendem menos. Se as empresas vendem menos, elas vão investir menos na produção. E além de investir menos porque o consumo e a produção diminuem, elas também investem menos porque com juros altos fica mais caro investir. Então, às vezes, é melhor o sujeito manter o dinheiro numa aplicação financeira de 13,75 do que correr o risco de abrir um negócio que tem toda uma incerteza por trás. Então, é um círculo vicioso ruim, taxa de juros muito altos. E além de tornar o crédito mais caro para quem vai pegar dinheiro, o aumento da taxa de juros aumenta a dívida de quem já está endividado, principalmente a do próprio governo. Então, quando o governo toma dinheiro emprestado por meio da emissão de títulos, por exemplo, ele paga juros que são indexados à Selic. Por isso, quanto maior for a Selic, quanto mais alta for a Selic, mais caro fica para o governo tomar novos empréstimos e refinanciar a dívida que ele já tem. É aquela conta que a gente citou no início, né? 1% de aumento nos juros com a taxa em 13,75 aumenta mais 35 bilhões na dívida. 2% de aumento nos juros aumenta a dívida em 70 bilhões. E assim vai. Então é isso, mas se os juros começarem a ser reduzidos, a economia agradece, né? O outro lado, o lado bom de você baixar os juros, é que taxas de juros mais baixas estimulam a economia, é o efeito contrário, né? O crédito fica mais barato para as empresas investirem, para as famílias consumirem, fazendo a roda da economia girar. É o que todo mundo quer, eu acho que ninguém tem dúvida quanto aos benefícios de você ter uma taxa de juros mais baixa. A dúvida que persiste é em quando começar a redução e com que velocidade, né? Tem um grupo que defende uma redução já e tem um outro grupo que seria mais cauteloso, que quer ver o pacote fiscal que o governo vai apresentar para substituir o teto de gastos primeiro, para ver se ele vai ser satisfatório, que quer ver a inflação ceder mais para depois baixar os juros, quer ver se a reforma tributária vai caminhar bem para depois baixar os juros. Então, esse é o grande debate sobre os juros. Eu acho que todos querem juros mais baixos, mas quando começar a baixar e em que velocidade, aí as opiniões começam a divergir um pouco. Esse é o grande debate do tema sobre os juros. Mas, Fernando, há previsões do mercado a respeito da taxa de juros para o crescimento da economia brasileira para esse ano? Pois é, mas tem sim, né? Eu gosto de usar muito o Boletim Focus do Banco Central, que ele faz uma previsão mensal, ouvindo aí é, vários analistas de diversos bancos. Então, é um compilado que o Banco Central faz, mas com base na opinião de analistas que operam no mercado. Então, o Banco Central divulgou o relatório nessa segunda-feira, né? Bora lá ver, então, o que os analistas dos bancos do setor privado estão prevendo para o próximo ano. Crescimento da economia, 0,85%. Então, um crescimento de menos de 1% é o que o mercado está prevendo para o ano que vem, ou seja, um crescimento bem modesto para 2023. Selic, taxa de juros, né, que foi o ponto direto da sua pergunta. Mercado prevendo que a Selic baixa só um pouquinho até o final desse ano. Ela fica em 12,75, ou seja, o mercado não está otimista em relação a uma diminuição significativa da Selic hoje, não. Só 1% nesse momento que o mercado prevê até o final do ano para redução da taxa. E aí vem um dado preocupante, né, que explica o anterior. A inflação acumulada hoje, como a gente disse no início, ela está em 5,6%. Inflação acumulada nos últimos 12 meses. Mas o mercado está trabalhando com 9% de inflação até o final do ano. Então, o mercado está achando que a inflação pode subir esse ano, o que seria explicação para os juros não caírem aí na velocidade que o mercado previu nessa avaliação feita no Focus. E para a gente fechar, um outro dado que eu peguei também, que é um dado bom, um dado interessante, que é o resultado primário. O resultado primário é a diferença entre a arrecadação do governo e todas as despesas dele, todos os gastos dele, antes de pagar os juros da dívida. Aí você pode ter superávit ou déficit, né? Superávit é quando o governo arrecada mais do que gasta, e déficit é quando o governo gasta mais do que arrecada. O mercado está prevendo um déficit, mas um déficit relativamente pequeno, de 1% para esse ano.
E a boa notícia aqui é que 4 semanas atrás o mercado previa um déficit de 1,10%. Então o mercado está diminuindo, está rebaixando as previsões dele para o resultado primário. É uma interpretação de que as primeiras medidas que o governo vem adotando para estabilizar a dívida pública estão indo bem, né? É uma confiança aí de que o pacote fiscal que vem aí para substituir o teto de gastos pode ser um pacote fiscal que vai dar sustentabilidade para a dívida. Então essas são aí as principais previsões que eu pincei lá do Focus para a gente conversar aqui, mas Perfeito. Bom, e quando é que a gente vai ter novidades sobre isso, Fernando? A partir do desenrolar dessas questões como reforma tributária, pacote fiscal, é aí que a gente vai ter mais ou menos um caminho? essas previsões do Focus, elas analisam aí semanalmente tudo que acontece na economia, no Brasil e no mundo, né? Mas eu acho que, sem dúvida, os dois principais indicadores aí para a gente ver como é que vai ficar essa questão dos juros, é a questão do pacote fiscal, né? Como é que o pacote fiscal vai ser visto pelos agentes econômicos. Aí, quando a gente fala em mercado, a gente não fala simplesmente em mercado financeiro, né? Agentes econômicos são as empresas, são os trabalhadores, é quem investe na bolsa, é todo mundo que integra a sociedade. Vamos ver como é que esses agentes financeiros vão ver esse pacote que vai ser apresentado, se vai ser um pacote que pode dar sustentabilidade para a dívida não ter um crescimento grande, como a gente já explicou aqui, os efeitos negativos de você ter um crescimento expressivo da dívida, e sem dúvida também como a reforma tributária vai caminhar, né? Porque a gente tem um sistema tributário que é muito complexo, que é cheio de regras, que é injusto porque tributa mais consumo do que renda, e aí penaliza o mais pobre. Então tem muita coisa para ser ajustada, e eu diria que os dois principais pontos que vão aí ir norteando essa possibilidade de redução ou não dos juros é exatamente esse pacote fiscal que vai ser apresentado pelo governo e a evolução da reforma tributária, se não surgirem outros problemas aí que hoje estão adormecidos, mas que podem aparecer aí no decorrer do ano. Muito bem, e a gente, como sempre, vai continuar acompanhando isso, não é, Fernando? Por enquanto, eu agradeço a você e a gente se encontra na próxima semana. Grande abraço. Obrigado, Márcio. Um abraço.